Olá, eu sou a Dona e estou aqui para falar o que é melhor. Falar eu quero alguma coisa ou eu desejo essa coisa ou essa coisa é minha, eu tenho essa coisa. O que é melhor, né? Bem, gente, o vídeo é sobre isso. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim: você não pode falar eu quero, porque eu quero tem um quê de escassez. O eu quero significa que se eu quero eu não tenho, então não é bom você falar assim. Você deve dizer eu já tenho, eu já sou. E assim, gente, tudo em partes está certo. Então eu vou explicar exatamente que essas coisas, o eu quero e eu já tenho, eles não são opostos, eles são complementares, tá? E eu vou explicar que cada um deles tem um momento certo. Então vamos lá. Você já reparou que quando nós somos crianças, a gente simplesmente fala para os nossos pais que quer as coisas e as coisas chegam até nós? Então, quando uma criança quer ganhar um presente no Natal, ela fala assim: pai, eu quero uma bicicleta. Mãe, quero tal aquela coisa. E fica: mãe, compra, compra, eu quero, eu quero, eu quero. Eles não falam: eu já tenho, né? Normal, porque isso é uma atitude muito humana de ser, né? E as crianças, eu acredito, agora meio que uma, assim, uma coisa que eu nem tinha pensado antes em dizer pra vocês, mas agora, assim, enquanto eu falo com vocês, eu penso que as crianças, elas são pura energia, não que nós não sejamos, mas quando crianças nós não temos ainda certos filtros e o nosso inconsciente comprovadamente pela ciência, pela psicologia, o nosso inconsciente ele é mais aberto, digamos assim, ele é mais transparente, ele vaza um pouco mais para a superfície. Então, assim, a gente tem muito, assim, o ato de ser genuíno, sabe? De não pensar tanto, de expressar algo, né? Então, a criança, obviamente, ela não tem dentro de si, ela pode até falar assim, bom, eu não tenho essa coisa que eu quero, né? Mas ela não, ela ao dizer eu quero, e isso é muito possível, você falar eu quero, sem trazer consigo uma ideia de falta, entende? Sei lá, é mais ou menos assim, quando você se separa de alguém, se divorcia de alguém, sei lá, e isso pode te trazer um certo alívio, o fato em si, né? Ou isso pode te trazer uma amargura. Então tudo depende, sabe? Assim, do ponto de vista, da intenção que se coloca. Então as crianças não têm esse registro do escasso dentro delas, né? Pode ser que algumas já tenham passado por alguma situação, mas formado, assim como nós adultos, ainda não. Então, para elas é muito genuíno, fácil, tranquilo dizer eu quero atrair as coisas muito rapidamente. Então, assim, e quando nós estamos. Ah, e outra coisa também, né? O que eu tava aqui pensando. Imagina você ir num restaurante, e eu vou dar esse exemplo do restaurante porque em muitos exemplos de lei da atração, manifestação, se dá esse exemplo do pedido. Ah, eu vou no restaurante, eu faço um pedido, e aí eu acredito que aquele lanche, né, aquela refeição vai vir e vem. Né? Você não fica assim, será que vem? Será que vem? Já está certo na sua cabeça que vem. Só que tem um outro aspecto disso que não é falado. Que é assim, você não chega no restaurante e fala assim, ei, moço, por favor, eu jantei. Já pensou? Já pensou se você falasse isso? Ei, eu já jantei, hein? Ó, eu tô aqui, mas eu já jantei. A pessoa ia te achar um completo louco, né? Uma pessoa totalmente sem, sei lá, tá com parafuso a menos, né? Então, assim, eu acredito muito, né? Acho e acredito que o eu quero, ele não deve ser desprezado, porque tudo nasce inicialmente de um quero. E a gente não precisa mascarar isso, negligenciar isso. Eu acho que a questão da lei da atração, como eu também quero trazer aqui no canal focado um pouco nesse assunto também, porque tudo é manifestação, mas a lei da atração ela é só uma parte, ela é já uma parte assim, digamos, final da história, né? Onde você já sabe o que quer, você já se conecta com aquilo, e aquilo vem vindo, vem sendo atraído e tudo mais, né? Então, assim, se fala a lei da atração como se ela fosse o todo da história, ela não é. E também tem muito misticismo em torno da lei da atração. Então existe quase que como um crime, né? De você falar, eu quero tanto um carro, eu quero tanto um iPhone, eu quero tanta coisa, como se, não. Então se você quer o iPhone, você não tem, tá? Gente, é óbvio que no início você sabe que você não tem. Mas não é por isso que eu estou vibrando e achando que eu não tenho e que, sabe? Então, assim, calma, você pode achar que você quer. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, sabendo que o que realmente manifesta
E isso eu tenho, acho que eu vou dizer em todos os vídeos, tá, gente? Porque sempre vai ter gente chegando. E mesmo eu que sei, eu gosto de sempre estar vendo conteúdos que falam sobre isso, porque cada vez mais vai entrando na nossa cabeça. O que realmente manifesta na nossa vida qualquer coisa, seja objetos, sejam atitudes que queremos ter, é exatamente a convicção. Né? É realmente a certeza de que aquilo já está na nossa vida e tal. Então, assim, só que tudo começa com eu quero. Né? Então, assim, não tem problema. Às vezes você pode falar assim, eu queria tanto. Por exemplo, vou dar um exemplo básico com vocês aqui. Hoje não é um vídeo de diário de manifestações, né? Mas quando eu manifestei a maquiagem, que inclusive não chegou ainda, tá, gente? Quando chegar, eu vou fazer um vídeo com ela, fazendo aquele maqui e fala básico. Quem sabe aí no diário de manifestações. Mas quando eu manifestei essa maquiagem, é óbvio que eu já sabia que eu queria essa maquiagem. E eu vibrava realmente muito na falta em relação a ela, porque minha maquiagem, que é essa aqui, inclusive, né, tá acabando. Eu tô, assim, miserando ela, né, assim, gota por gota, até a nova chegar. Toda aquela coisa. E eu pensava assim, ai, droga, eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu pensava assim, gente, pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo. Aí eu fui, né, treinando essa coisa de ter mais confiança, de não ficar pensando que não tem, né? Mas é claro que eu sabia que eu tinha uma necessidade, vamos dizer assim, de ter uma maquiagem nova. Então, um dia eu estava aqui confabulando, pensando, estava até também conversando com o chat GPT, olha só, né? É a modernidade, conversamos com robôs hoje em dia e pra mim tá tudo bem. Então, assim, estava aqui eu conversando, trocando um papo, né? Não furado, mas um papinho com o chat GPT. E aí, de repente, o que aconteceu? Eu fui e falei assim, olha, eu sei que se eu tivesse... Comentei assim, bem de boa. Se eu tivesse, né, uma maquiagem, que eu, inclusive, já sabia que era essa que eu queria. Então, assim, se eu tivesse essa maquiagem XYZ, eu tenho certeza que eu ia gravar os vídeos muito mais assim, sabe? Porque eu ia estar com a pele pronta, de uma forma mais prática. Porque eu sentia que isso era uma coisa que me atrapalhava, não ter a maquiagem ideal, né? Então, uma coisa mais, assim, de autoestima, uma coisa, né, muito particular. E eu comentei isso, assim. Eu não comentei com aquele tom de falta de sempre, entende? Eu comentei assim, pô, se eu tivesse, eu sei que seria. Porque é um problema que eu tenho. Assumi que é um problema que eu tenho. Eu poderia passar por cima disso e não ficar presa a isso. Mas eu sei que se eu tivesse realmente a maquiagem ideal, seria bom. Mas eu pensei, aí no final que eu falei isso, eu posso não ter verbalizado, mas eu lembro muito bem que quando eu falei isso, logo após eu pensei assim, mas tudo bem. Eu vou conseguir, uma hora tá vindo, uma hora vem. Então, assim, eu coloquei o que nesse eu quero? Porque eu não falei eu quero, mas falei se eu tivesse a mesma coisa. Eu coloquei uma certeza, um tipo assim, não vou me preocupar com isso que vai vir, entendeu? Passou-se, se eu não me engano, acho que foi no dia seguinte, ou 2 dias depois no máximo, tá? Aí meu marido foi e falou, olha, quero te dar uma coisa, não sei o que. Aí eu fui, tcharam, a maquiagem veio assim. Até contar um vídeo com essa manifestação, mas eu vou encaixar em outro vídeo. Aí você ouve de novo, tá? Mas assim, foi assim, entendeu? Então, quer dizer, eu fiquei falando, eu já tenho, hein? Não, eu não precisei. Agora, o que a gente pode dizer que seria o ideal, né, de manifestação? É esse processo. De uma certa forma, nesse curto espaço de tempo, numa forma tão simples que eu contei pra vocês, se vocês forem dissecar isso, eu passei do eu quero pro eu já tenho uma segurança de que virá, já tenho uma segurança de que tá comigo, entendeu? Eu acho que nem foi uma coisa de que virá, no sentido assim de, um dia, porque também eu até nem prego muito isso e já fui assim de ficar um dia vem, que eu também acho que não é legal, porque um dia parece que não vem nunca, mas foi um soltar, entende? De uma certa forma foi um desapego, de tipo assim, eu tenho certeza que vai vir, não vou me estressar, entendeu? Não foi nem a questão do tempo, acho que vocês já entenderam. Às vezes parece que são nuances, mas o fato é que eu senti da forma certa. E quando a gente não encuca muito com isso, será que foi? Será que com esses detalhes? E você entende a pura confiança do que já tem, de que já está com você, você está só esperando manifestar que seja, as coisas realmente vêm. Tá? Então, soltar sim é uma coisa muito importante, porque ele demonstra essa confiança. Mas lembre-se, soltar também não é você esquecer. Tipo assim, deixa pra lá, eu vou esquecer até que eu pedi isso. Não, você tem que, de alguma forma, lembrar disso. Você pode se conectar com isso, ver foto daquilo que você quer e falar, ai, que maravilha, meu celular. Entendeu? Acabou. Não precisa também inventar muitos diálogos, entende? Você pode se imaginar fazer visualizações com o celular ou com a maquiagem, ou com, sei lá, tô dando exemplos, né? O que quer que seja.
continuar, só que sem a pressão, sem a preocupação. E foi isso. E eu falei que, poxa, se eu tivesse, entendeu? Eu não fiz nenhum ritual, eu já tenho um caderno da gratidão com milhões de coisas, entendeu, gente? Então, assim, então, resumindo o tema desse vídeo, as coisas não são, assim, opostas, tá? Você não precisa ficar tendo eu quero como inimigo. O importante é que você queira, mas que isso não fique somente sendo um desejo da sua parte, que você vai internalizando a ponto de você sentir confiança de que isso está chegando para você, que seja, se você não consegue fazer essa conexão mais tão diretamente, mas que no final você consiga o quê? Achar e ter convicção de que já é seu, de que tá tranquilo, não vou me preocupar com isso porque vai se resolver, entendeu? E a coisa se resolve, tá? Eu já tenho também. Então, já tenho é importante? Muito. Mas eu quero, tudo começa com ele, então não vamos desprezá-lo. Tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. O que você acha disso? Deixe nos comentários. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo.